Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre a disfagia, o nosso tema de hoje. Mas antes de começar a falar sobre a alimentação nessa condição, eu queria fazer uma correção. No bloco anterior, eu conversei com a fonoaudióloga Carla Cassol e eu falei que o fonoaudiólogo trabalha mais com a parte do esôfago. Não é bem isso. O fonoaudiólogo trabalha especificamente com as funções e trabalho da boca, da parte de mastigação e também da laringe. A parte do esôfago já vai ser aplicada um pouco mais para o médico da gastroenterologia. Só para corrigir, a gente também erra, então é legal você saber que isso que eu falei não foi exatamente o que acontece. Mas vamos falar um pouquinho da alimentação, então, nessas condições de disfagia. Nós comentamos no bloco anterior que a disfagia pode acontecer temporariamente, secundária a alguma condição clínica, alguma doença, ou também pode acontecer de forma definitiva para pacientes mais graves que têm lesões que atingem essa parte da mastigação ou da deglutição. Para os pacientes que passam por uma fase temporária de alteração da deglutição, é extremamente importante a restrição de consistência. Como a Carla nos colocou no bloco anterior, essa restrição de consistência é individual. Tem pacientes que conseguem, mesmo passando por um processo de disfagia, consumir alimentos inteiros, de consistência mais branda, um pouco mais macios e mastigando bem. Alguns pacientes não têm essa facilidade, precisam que os alimentos sejam liquidificados ou amassados, colocados em forma de papa, de pastoso, de purê. Para esses pacientes, nós temos um grande problema na parte nutricional, porque os alimentos que são liquidificados, os alimentos pastosos, não apresentam, na maioria dos casos, todos os nutrientes necessários para manter o estado nutricional adequado. Principalmente porque nas escolhas da dieta pastosa, nós colocamos muitos alimentos fonte de carboidrato e poucos alimentos fonte de proteína, que na maioria das vezes são mais fibrosos, como as carnes, e são difíceis de serem triturados. Então, quando se faz um purê e se liquidifica junto com a carne, é difícil não deixar os fiapinhos da carne, que são as fibras. Então, as pessoas em casa preferem tirar a carne dessa composição. Isso vai fazendo com que o paciente, a cada dia mais, vá perdendo a proporção de proteínas, perdendo musculatura e perdendo peso em muitos casos. Para isso, existe uma coisa que facilita muito o tratamento de quem tem disfagia, que é o uso de suplementos alimentares. Além de, em primeiro lugar, ter a orientação do fonoaudiólogo para saber que consistência realmente você pode consumir ou alguém da sua família que passe por essa condição pode consumir, também a orientação de um profissional nutricionista é importante para deixar a sua dieta o mais rica possível em relação à qualidade nutricional e também em relação a calorias. Com os suplementos alimentares, que podem ser misturados nesse alimento, existem suplementos em pó, com ou até sem sabor, que podem ser diluídos num purê, em um suco ou até em um caldo. O valor nutricional desse alimento vai ser enriquecido, tanto no valor calórico como também no valor proteico. Então, se essa condição precisa permanecer por um tempo, essa condição de restrição de consistência, não necessariamente o paciente precisa ficar desnutrido. Ele pode contar com esse auxílio, com esse aporte. Agora, se a condição da disfagia é extensa, vai permanecer por muito tempo, as vias secundárias de alimentação também podem ser utilizadas. A Carla já falou um pouquinho isso no bloco anterior e mais para frente nós vamos ter um programa só para falar de nutrição enteral. Mas para você ficar sabendo o que é, a utilização dessa fonte secundária de alimentação, que é a alimentação enteral, administrada aos nossos pacientes por sondas, pode ser sim utilizada para essa condição. Principalmente para aqueles pacientes que já desenvolveram um quadro de desnutrição mais importante ou aqueles que nós sabemos que vão permanecer com um quadro disfágico por mais tempo ou para sempre. A alimentação por sonda não é um bicho de 7 cabeças como a maioria das pessoas imagina. Ela pode ser feita no ambiente domiciliar, com uma boa orientação. Nós já temos no mercado diversas dietas que têm um custo acessível e de facílima manipulação para você que tem necessidade de fazer uso. Mas lembre-se, de jeito nenhum você vai fazer uso desse tipo de dieta sem uma orientação nutricional, porque como na alimentação também é importante que essa orientação seja individualizada. Além de tudo isso, nós podemos utilizar dos espessantes,
que nesse programa ainda eu vou mostrar para vocês como se faz a diluição, como nós podemos manusear esse tipo de opção no tratamento do paciente disfágico. No próximo bloco, nós vamos ter receitas. E a receita de hoje vai ser aplicada para os pacientes que têm dificuldade de deglutição. Nós vamos fazer 2 receitas com o Bruno que vão facilitar a deglutição porque são pastosas. Enquanto a gente estiver fazendo as receitas, eu vou mostrar para vocês como podemos diluir alguns suplementos, alguns espessantes para facilitar a lida do dia a dia para você que lida com um paciente disfágico ou tem essa condição.